Olá, eu sou Isabela Carraro, aluna de Ciências Econômicas da UFJF-GV, e hoje eu vou contar um pouco para vocês sobre a iniciação científica que eu faço parte. O nosso tema é os impactos econômicos do desastre de Mariana em diferentes níveis de vizinhança. Em 5 de novembro de 2015, ocorreu um dos maiores desastres ambientais da história do Brasil, que foi o rompimento da barragem de rejeitos de minério de Fundão, no município de Mariana, em Minas Gerais. A barragem, que liberou mais de 60 milhões de metros cúbicos de lama tóxica ao longo do Rio Doce, em comunidades próximas ao Rio Doce, era de propriedade da Samarco S.A., que era uma joint venture entre a Vale S.A. e a BHP Billiton. O desastre provocou a morte de 19 pessoas, além de graves perdas socioeconômicas e ambientais à região da bacia do Rio Doce. Como consequência do desastre, milhares de famílias ficaram desalojadas, houve sobrecarga do sistema de saúde, o solo e a água foram contaminados, houve prejuízos enormes à agricultura, à indústria e a outras empresas que funcionavam na região que foi atingida. Como forma de reparar os danos causados pelo desastre, foram firmados acordos entre as empresas responsáveis pela barragem e o Ministério Público Federal. O acordo mais significativo ocorreu em 2016, em que foram estipulados uma indenização superior a 20 bilhões de reais que deveriam ser pagos ao longo de 15 anos pela recém-criada Fundação Renova. Portanto, o objetivo da pesquisa foi avaliar os impactos sobre o PIB total de serviços agropecuária e industrial, de forma que eventuais reparações possam ser feitas de acordo com o prejuízo local. A pesquisa utilizou um painel espacial na forma de diferenças e indiferenças para os municípios do Sudeste brasileiro no período de 3, 4 e 5 anos antes e após o desastre. A gente estimou os impactos do desastre nos municípios atingidos pela lama, nos vizinhos de primeira, segunda, terceira e quarta ordem, e nos demais municípios do estado de Minas Gerais e Espírito Santo. No mapa, podemos visualizar melhor como estão divididos os municípios considerados na pesquisa. Nesse tipo de análise, é comum que os municípios supostamente atingidos, que nós vamos chamar de grupo tratamento, sejam comparados com outras áreas não afetadas, que nós vamos chamar de grupo controle, em períodos anteriores e posteriores ao evento. Assim, é possível diferenciar o que é natural do tempo e o que pode ser atribuído ao desastre. Logo, a gente buscou comparar os PIBs dos municípios atingidos pela lama com aqueles pertencentes aos estados de São Paulo e Rio de Janeiro nos 4 anos anteriores e posteriores ao desastre de Mariana. Bom, partindo para a análise dos resultados, inicialmente os modelos que nós estimamos, eles não tinham controles espaciais e socioeconômicos, então eles indicaram que o efeito do desastre seria desprezível até mesmo nas proximidades do Rio Doce. Porém, esses modelos não faziam distinção entre o efeito direto, que é gerado pelo desastre, do efeito indireto, que mede a reação dos vizinhos dos municípios de cada grupo de tratamento. Analisando a tabela, independente do período, o efeito direto sobre o PIB total foi negativo e significativo em todos os grupos de tratamento, sendo mais forte no grupo de tratamento 1, em que o prejuízo oscilou de 18% nos 3 anos após o desastre a 23% nos 5 anos após o desastre do PIB total. O grupo de tratamento 2 apresentou perdas de 13% a 16%, o grupo de tratamento 3 de 9% a 15%, o grupo de tratamento 4 de 7% a 12% e o grupo de tratamento 5 de 3% a 9% de perda. E conforme o esperado, ao analisar o efeito total, a gente pode perceber que o efeito indireto minimizou e anulou parte do efeito associado ao desastre. A tabela anterior foi obtida após incluirmos os devidos controles necessários para a análise, e como resultado podemos observar que, apesar do efeito perder força ao nos afastarmos do epicentro, ele aumentou ao longo do tempo nos municípios de Minas e Espírito Santo. Então, de 3, 4 e 5 anos após o desastre, o setor agropecuário foi o mais afetado, variando de 22,4% a 24,8%, seguido do setor industrial, que variou de 5% a 12,5%, por último, o setor de serviços, que apresentou perdas de 5% a 7,7%. E esses foram os principais resultados dessa pesquisa.
Muito obrigada pela atenção e grande abraço!